Fachin dá um recado assustador aos demais ministros na imprensa. E eu vou mostrar para você aqui. Meus amigos, parece que a água bateu no pescoço, porque o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele resolveu ir para a imprensa em uma entrevista para o Estadão, em que ele mandou um recado absolutamente apocalíptico para os seus colegas do Supremo, de que ou eles se enquadram ou eles serão enquadrados por outros. E Fachin está falando de apenas uma coisa: impeachment. E mais, em uma matéria removida da Veja, é revelada uma nova trama do Alcolumbre contra o Toffoli. Leiam aqui comigo, então, o que o Fachin disse ao Estadão. Olha isso aqui, ó. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. Gente, que recado fortíssimo do Fachin. O único poder externo que pode impor uma limitação ao STF é o Senado, via impeachment. É o próprio presidente do Supremo colocando aqui a carta do impeachment na mesa diante dos seus colegas, dizendo: olha, ou vocês se controlam e se enquadram, ou todos nós seremos controlados e enquadrados. O Fachin sabe que o STF está abusando da boa vontade da sociedade brasileira e ele está tentando ali segurar as pontas, aprovando um mísero código de conduta, mas nem isso os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes querem. O recado do Fachin foi uma indireta, bem direta, para o ministro Dias Toffoli, para o ministro Gilmar Mendes e para Alexandre de Moraes, que são aqueles que mais escandalizam a sociedade com as suas lambanças supremas. Eles querem atuar sem qualquer controle por parte da sociedade. Só que uma hora o Senado pode acabar demonstrando que não é assim que a banda toca. Mas para isso nós sabemos que todos precisaremos fazer a nossa parte e participar ativamente da campanha eleitoral para o Senado nesse ano, votando em candidatos de direita, comprometidos com a pauta do impeachment constitucional de ministros do Supremo. A única maneira de o Senado conseguir um número suficiente de senadores para expulsar o ministro do Supremo é votando em senadores comprometidos com essa pauta. E vários ministros sabem e têm medo que as coisas estão caminhando nessa direção. E vejam só aqui, ó. A Veja publicou uma matéria que desde então foi removida totalmente do seu site, em que ela falava sobre como que o Alcolumbre ele já está começando a fazer as contas do número de senadores para o impeachment do Toffoli. Sim, gente, saiu na Veja e sim, foi excluído de lá. E resta a pergunta, por que foi excluído, hein? A reportagem original ela dizia que o Alcolumbre ele está nos bastidores da política só olhando o desenrolar dessa história do Toffoli com o Banco Master e que ele passou a ver no impeachment de Toffoli uma maneira, uma oportunidade de colocar o Rodrigo Pacheco no Supremo. Ou seja, se isso for verdade, quer dizer que o impeachment do Toffoli passou a compor o interesse político de ganho de poder do próprio Alcolumbre, o que é um dos requisitos para um impeachment de ministro do Supremo para que ele avance. Em condições normais, não há ganho algum para o presidente do Senado em deixar o impeachment avançar. Pelo contrário, porque ele tem processos, investigações contra ele lá no Supremo. Mas se o Alcolumbre, de fato, entender que essa é uma ou é a única maneira dele colocar o seu principal aliado no Supremo, ele pode começar a pensar suas alternativas, a pesar elas na balança e ver que o impeachment pode ser sim algo vantajoso para ele. Nós temos que pensar que pessoas como Alcolumbre, como Lula, medem tudo dessa forma, pensando o que é que eu ganho com isso? Ou ainda, se isso ou aquilo traz ou não mais poder, mais dinheiro, mais influência para eles. Para muita gente em Brasília, tem que terminar no ganha-ganha. E é por isso que o impeachment ele não avança normalmente, porque os custos de fazer algo assim sempre foram altíssimos politicamente até hoje. Ou seja, se o Alcolumbre entender que o atalho mais rápido para ele colocar o Rodrigo Pacheco lá no Supremo é rifando o Toffoli, que está cada vez mais isolado dentro do próprio Supremo e agora até mesmo abandonado pelo próprio Lula, que disse que quer ver Toffoli fora do Supremo, então nós podemos ter a tempestade perfeita para que no futuro próximo nós possamos ver o primeiro impeachment de um ministro do Supremo da história do Brasil acontecendo. Agora é só aguardar ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos, um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo.
Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.